nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pode assentar em nome de Jesus. Durante esses dias, quero também louvar a Deus pela vida da Rosilaine, essa grande líder, né? Liderança feminina, assim como muitas irmãs têm trabalhado na obra do Senhor, têm feito grandes trabalhos, têm se esforçado. Que Deus continue te dando graça, te capacitando a cada dia mais para esse trabalho santo, né? Então, nós precisamos fazer uma rápida retrospectiva nas coisas que a gente aprendeu até esse momento. Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, foi o começo, e ali a gente aprendeu que vai acontecer um divisor de águas, né? Uma mudança, porque nós estamos na dispensação da graça de Jesus Cristo, mas vai mudar de dispensação. Assim como antes era a dispensação da lei mosaica de Moisés, então Jesus foi o divisor de águas. E ele veio para estabelecer uma nova aliança através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então vai acontecer uma mudança também de comportamento no mundo físico, no mundo espiritual, que vai ser o momento da grande tribulação. A gente aprendeu também que vai ser 7 anos de bordas do Cordeiro, vai ser 7 anos de tribulação. Aprendemos sobre o galardão dos santos. Quando a pessoa chegar diante de Deus, ele vai receber o seu galardão conforme as suas obras. E também o ímpio, no texto que lemos, ele vai receber também o juízo conforme as suas obras. Chegando no céu, não há mais possibilidade nenhuma de perder a salvação, de forma nenhuma. Teve uma moça que fez uma pergunta se quando a pessoa chegasse no céu e todas as suas obras queimasse diante de Deus, que a gente estudou sobre isso, né? Vai ser provada a obra no fogo, e tem obra de palha. Então a pergunta dela era a seguinte: se a obra da pessoa for toda de palha e queimar tudo, essa pessoa vai ser expulsa do céu? Então lá a própria Bíblia diz assim: todavia o tal será salvo, porque não é para condenar, não é para julgar, mas é para avaliar o que ele vai receber de galardão no céu. Seria incoerente Jesus arrebatar essa pessoa, levar até o céu, mostrar o céu e de repente falar: não, você não vai ficar aqui não, pode ir embora. Jesus, nosso Senhor, ele é sim, sim, não, não, né? Não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Mas só que essa pessoa vai sofrer um grande constrangimento, porque ela vai perceber o quanto ela perdeu tempo com brigas, com invejas, com questões pessoais, enquanto poderia fazer algo muito mais profundo, algo muito mais espiritual, que salvasse, que edificasse mais pessoas. Depois desse período da grande tribulação, estudamos que tribulação na terra, paz total no céu. No céu, nós, os salvos, comeremos da árvore da vida. Na terra, as árvores serão atingidas por meteoros, o fogo. No céu, nós beberemos da água da vida que emana do jardim central, da praça central do céu. Mas na terra, as águas vão se transformar em veneno, sem cheiro, sem cor. E a Bíblia revela que os homens na grande tribulação vão beber dessa água e elas vão morrer. No céu não precisará de luz. Há uma oposição no comportamento do céu, no que vai acontecer no céu e na terra, né? Por isso que é maravilhoso nós servirmos ao Senhor Jesus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Enquanto o sol aqui embaixo estiver
abrasando as pessoas. O sol aquecerá muito mais do que hoje, a ponto de não nascer na terra nem raiz e nem ramo. O homem, ele é 100% fisicamente dependente da natureza, da água, da planta, dos alimentos. Então, está falando de não nascer na raiz, está falando de escassez, de fome. Mas enquanto os homens estiverem na terra, na grande tribulação, sendo queimados pelo sol, a Bíblia diz que no céu não precisará mais de sol, pois a glória do Cordeiro iluminará toda aquela cidade. Então, o sol da justiça, Jesus é chamado de sol da justiça, nós estaremos diante do sol da justiça. E todo o conhecimento do Senhor será no nível mais alto. Hoje nós temos um conhecimento limitado. Imagina, você vai poder conversar com Jesus face a face, perguntar, aprender o conhecimento do próprio Deus. Cada pessoa aqui tem um nível diferente espiritual. Salvação para todos de maneira igual. Não tem questão de um mais salvo, outro menos salvo. Mas agora as experiências com Deus é que determina, né, o seu nível de intimidade com Deus. Mas naquele dia o conhecimento de Deus será pleno para todas as pessoas, porque diz a Bíblia que o próprio Deus nos aconselhará, Ele estará conosco. Então haverá essa grande tribulação e anos de paz, de alegria, de comemoração no céu. Por quê? Porque aqui estamos sendo provados, mas em nome do Senhor Jesus vai chegar um momento de sermos aprovados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Depois desse período, né, o anticristo reúne os exércitos da terra para destruir Israel, no Vale do Armagedon, a batalha do Armagedon. E essa batalha, muita gente tem a ideia de que é semelhante àquela batalha dos filmes, sabe? Porque quando fala de batalha, a gente pensa assim, dois exércitos lutando, um grande vale, de repente um exército quase vence, aí no final do filme o exército principal acaba dando a volta por cima e vencendo, e tem todo aquele combate. Mas o que a Bíblia registra não é uma batalha, é um massacre de Jesus Cristo em relação ao anticristo no Vale do Armagedon e a todos aqueles que estiverem com ele. Por que eu estou falando que não é uma batalha? Porque uma batalha tem que haver luta, né? E a Bíblia diz assim, apenas o sopro de Deus, o resplendor da sua glória, quando ele aparecer com o resplendor da sua glória e o sopro de Deus, a espada que sai da sua boca, os seus inimigos se desfarão como espuma em face d'água. Então não é uma batalha, é um grande massacre, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso eternamente. Depois disso é que entra a nossa aula. Por quê? No período da grande tribulação, e antes dessa batalha, eu fiz um resumo do que a gente estudou nas aulas passadas, para chegar aqui no milênio. Nesse período, as pessoas que estiverem na grande tribulação, a Bíblia diz que algumas pessoas não vão aceitar a marca da besta. E essas pessoas que não aceitarem serem marcadas, elas então vão ter que se esconder, porque elas vão ter que fugir da fúria do anticristo, que será naquele momento um imperador mundial. Mas a pergunta que eu faço a vocês é como que essas pessoas vão comer, como que elas vão se alimentar, porque eu disse a vocês que nós, seres humanos, e eu creio que todos concordam, nós somos dependentes dos recursos naturais. Nós somos dependentes do arroz, do feijão, da carne, fisicamente, é lógico. Há uma relação, e Deus fez assim. Por isso que o Senhor disse a Adão, você vai ser meu representante, você vai cuidar de todas as coisas, você vai cuidar do meio ambiente. Porque Deus sabe que o homem precisa do meio ambiente e das coisas que provém dele. Agora a pergunta é, se essas pessoas não foram marcadas,
Elas não vão ter condições de comprar. Ninguém vai ser louco de vender algo para alguém que não tenha esse selo, porque a família dessa pessoa que vender para alguém que não tem o selo, não sei qual vai ser o selo, tá? Pode ser morta. Aí a pergunta é a seguinte: como que esses irmãos da grande tribulação vão conseguir se alimentar? Alguém tem uma sugestão? Eles vão ter a fé, vão lutar contra o anticristo, mas eles vão ter que voltar a plantar batata, milho, vão ter que voltar a plantar para poder se alimentar. E naquele tempo vai ser extremamente proibido plantação de qualquer coisa, vale. Um pé de alface vai ser a condenação à morte, a pena de morte, justamente porque o anticristo vai tentar fazer com que todas as pessoas recebam esse selo. E os irmãos vão ter que fazer semelhante aos irmãos da igreja primitiva, que eles tinham que adorar escondidos em cavernas. Eles tinham que fugir do Império Romano. Então, quando o Senhor vencer essa batalha do Armagedon, o Senhor então vai estabelecer o seu trono em Jerusalém, que é o que a gente chama, o que a Bíblia chama aqui em Apocalipse 20 de milênio. Deus vai ser o próprio legislador, o próprio juiz da face da terra. Ele estará ali assentado no seu trono, regendo com o seu conselho, com a sua lei, com a sua justiça, toda a face da terra. Aí, nesse período, Deus vai dar uma ordem para esses irmãos que está escondido para saírem, porque agora toda a terra e todos aqueles que não foram marcados e todos aqueles que lutaram, que fugiram contra o governo do anticristo, agora serão governados por Jesus Cristo. E Jesus vai estabelecer o seu trono exatamente em Jerusalém. Ali em Jerusalém vai ser a capital universal, mundial, da paz, da plenitude. Então Deus vai estabelecer o seu trono ali e vai aconselhar todas as nações da terra. E vai ser um governo justo. Nós nunca conseguimos em toda a história ter um governo justo. Já houve vários governos. Por exemplo, houve o período, a gente estudava na escola, o feudalismo, governo terrível, de escravidão. Houve também várias ditaduras. Houve o totalitarismo de Hitler, de vários outros, democracia, direita, esquerda. Nenhum governo é justo e consegue atender às nossas necessidades e demandas. No dia antes da eleição, são muitas promessas, e a gente acredita que vai haver mudanças, mas a gente percebe que depois nada muda. Por quê? O problema não está muitas vezes nos governos, nas ideias dos governos. Não estou falando dessas ideias aí, desse governo atual, não, porque isso aí é sujo, é contra a palavra de Deus. Mas o problema está no próprio ser humano, no pecado que precisa ser tirado, na regeneração que só o Espírito Santo de Deus pode fazer no interior do homem. Então, o ser humano, naturalmente, ele é corrupto. E ele precisa ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia Daniel, que era um político, mas que era um homem justo, que era um homem de caráter, um homem de honra. Por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida de Daniel. Então, eu quero dizer a vocês que o governo do Senhor Jesus vai ser um governo justo. João Batista, quando fala sobre o governo de Cristo, ele diz assim: ele vai aplainar os montes e os outeiros. Sabe o que é monte? Sabe. O que é outeiro? Outeiro é um vale. Qual que é o problema, Rose? É que o monte é muito alto e o vale é muito baixo. O monte tem muita visão,
mas o vale está muito baixo. Então ele disse assim, ele vai aplainar. Haverá um governo de justiça, aonde não haverá diferença, aonde todas as pessoas serão atendidas nas suas necessidades, em todas as suas necessidades, em tudo que o ser humano precisa e busca, ele encontrará no Senhor Jesus, em um só lugar, nos pés do Senhor Jesus. Será um momento extraordinário, mas eu quero observar com vocês alguns textos mais famosos da Bíblia que narram sobre o que vai acontecer no momento do milênio. Nós precisamos estudar as características do rei, que é Jesus, precisamos estudar as características do mundo do milênio, que é as plantas, que são as árvores, que são os animais, e precisamos também, nesta manhã, entender as características dos súditos. Quem serão os súditos nesse reino? Onde que a igreja entra? Porque eu vou levantar algumas questões complexas aqui daqui a pouco, vou trazer 3 perguntas complexas, e a gente vai responder essas perguntas para vocês terem armas, capacidade para responder se alguém te perguntar lá fora. Eu vou preparar vocês para dar essas respostas. Quero falar com vocês o seguinte, Apocalipse, o ponto que fala sobre o milênio é só esse pedaço que a gente leu do capítulo 20. Ele não abrange muito, ele não dá muitos detalhes. Aí você pergunta, mas por que ele não dá muitos detalhes? É porque a sabedoria do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento há muitos detalhes. Se você quiser saber sobre o milênio, a característica dos súditos, a característica do reino, a característica do rei, você precisa buscar essas informações no Antigo Testamento. Mas o que João faz? Ele traz as informações que não estão narradas pelo profeta Isaías, pelo profeta Ezequiel, que falaram um pouco do milênio. Ele fala, por exemplo, que será um período de 1000 anos. Ele estabelece esse período de 1000 anos. Nesse momento, o ser humano vai passar a viver por 1000 anos. Você vai chegar perto de alguém e vai perguntar, qual a sua idade? Você tem 730 anos. Parece assim, coisa de outro mundo, porque na nossa realidade, a gente não consegue imaginar isso, irmã Rose. A gente não consegue pensar nisso assim de forma natural. 700 anos, que legal. Mas se você voltar, fazer uma retrospectiva lá em Gênesis, vai ser fácil lembrar que, por exemplo, Noé morreu com quantos anos? 900 e poucos. Matusalém também. Então, conforme o pecado ele foi aumentando na humanidade, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte física, é a morte espiritual e a pior de todas, é a morte eterna. Eternamente, irmãos, você está pensando que o inferno é brincadeira? Você já pensou na realidade de uma pessoa eternamente no inferno? Não vale a pena brincar com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus e com o Evangelho. Eternamente. Então o pecado trouxe essa subtração da longevidade do ser humano. O ser humano agora foi cada vez vivendo menos. Aí os próximos já viveram 500, 300, até Davi escrevendo no Salmo que passou, acho que é dos 80, já é enfado e é canseira, por causa do pecado. Então vamos observar o que eles falaram, o que eles narraram. E aí, mais uma vez, vocês vão lembrar que eu ensinei a vocês buscarem na chave interpretativa. Eu falei para vocês que os textos do Antigo Testamento interpretam, explicam os textos do Novo Testamento. Irmão Paulo, mas eu não tenho esse conhecimento de teologia como o Senhor tem. Mas você tem o Google, você tem o YouTube. Então você pode pesquisar esses assuntos.
qual é o livro do Antigo Testamento que fala sobre o milênio? Pronto, vão aparecer todos os livros, todos os capítulos, e você pode ler 50 vezes, cada livro, cada capítulo. Então, veja como que Isaías narra o milênio. Então, o milênio vai ser o momento que Deus vai restaurar as coisas que foram perdidas no Éden. O que o homem tinha no Éden? Adão e Eva, eles tinham prazer de se alimentar, mas eles não tinham fome. Porque o Senhor disse que nós comeremos de todas as coisas, de menos da árvore do conhecimento. Eles tinham a alegria de banquetear, o sabor, mas nunca sentiam fome. A fome é resultado do pecado. O ser humano no jardim do Éden poderia brincar com o lobo, com o leopardo, com o cordeiro, poderia estar em paz. Havia um relacionamento entre o homem e os animais selvagens. Depois do pecado, o homem teve que sair já com um pedaço de pau, com uma flecha, porque ele sabia que poderia ser a qualquer momento atacado pelos animais, e os animais também viraram vítimas do homem. Também, então houve uma quebra de relacionamento por causa do pecado. O pecado sempre traz algum tipo de consequência ruim, mas a pior de todas os elos de relacionamento que foram quebrados foi o relacionamento com o próprio Deus. Lembra, tem um hino que diz assim, que o céu e terra será a mesma grei? Sabe o que significa isso? É como você pensar numa casa de 2 andares, e tem uma escada que faz uma ligação, um acesso direto, de quem está na parte de cima pode descer para a parte de baixo, mas quando essa escada é quebrada, acabou o acesso. O pecado fez essa divisão de atmosfera espiritual. Então Deus foi para o céu e disse: não posso mais falar com o homem face a face. É como a escada que ligava o céu e a terra fosse quebrada. É por isso que Jesus disse assim: a partir de hoje, vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que ele estava afirmando profeticamente ali, presta bastante atenção, é que ele um dia vai restaurar essas coisas que foram perdidas. O que ele estava afirmando é que a escada que permitia que Deus falasse face a face com os homens, mais uma vez vai ser restabelecida pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. O que ele estava dizendo é: eu vou devolver a vocês o direito de estar perante mim sem medo. A presença de Deus, ver a presença de Deus, provoca medo e espanto. Espera aí, irmão Paulo. Onde você prova isso? Todos os homens que viram a glória de Deus tiveram medo. Isaías: ai de mim, que vi a glória do Senhor, pois vou morrendo. João, ele diz: eu me lancei no chão e tive medo. Mas olha as palavras do Senhor. Ele narra que o Senhor diz assim: João, não temas, eu não vim para te esmagar, você é meu. Mas sabe o que gera esse medo? É a natureza pecaminosa do ser humano. Porque o ser humano sabe que todos nós aqui temos falhas, temos algo a melhorar. E quando a gente se encontra diante de um Deus perfeito, santo, sem pecado, justo, com todo o poder, é um pecador diante de um Deus 100% justo. Quando a gente olha lá em 1 Coríntios, Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Por quê? Por quê o segundo Adão? Porque o primeiro Adão, por causa do pecado no jardim, ele perdeu o direito de ver Deus face a face.
Mas Jesus, o segundo Adão, por causa da sua fidelidade no deserto, ele nos dará novamente o direito de estar face a face com Deus e vê-lo como ele é. Esse é o maior galardão dos salvos. Não existe nada maior. Então vamos entender agora. Falamos sobre o elo, sobre os relacionamentos. Relacionamentos, irmãos e irmãs, até entre as plantas e o homem. As plantas têm veneno. Dependendo da planta, a pessoa morre. As plantas, o Senhor disse, a terra será maldita por causa do teu pecado. Agora nascerá abrolhos e espinhos. Quando a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, porque haverá um momento que ele vai tirar toda essa maldição do mundo. Olha como será esse momento. Quando Jesus, o segundo Adão, estiver reinando. Isaías: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. Ei, um menino pequeno. Diz assim: a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos. Filhos, está falando de animais que vão se procriar no milênio, hein? E diz assim: a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de quê? Então está falando sobre crianças no milênio. Olha aí, esse é o mistério que eu quero trazer à compreensão de vocês. Crianças de peito, sobre a toca da áspide, e a desmamada, uma criança colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então nós percebemos aí que os elos, eles vão ser restaurados. Mas o que gera um pouco de dúvida, e algumas pessoas me perguntaram, fizeram essas perguntas, e eu fiz questão de trazer, é com relação ao seguinte: vamos trabalhar no milênio? Primeiro ponto. Vamos reproduzir, pois diz a Bíblia que as crianças brincarão com os animais selvagens. É aqui que está a grande questão. Vamos nos reproduzir. Vamos ter filhos. Mas há um outro texto na Bíblia, preste bastante atenção, que Jesus diz assim, que no céu não se casam e não se dão em casamento. Mas ali está dizendo que vão se reproduzir. Porque você precisa entender que no milênio haverá dois grupos: aqueles que foram arrebatados e glorificados, e aqueles que ficaram na grande tribulação. Então vamos lá, vamos voltar. Eu preciso que vocês entendam essa parte. No milênio, repita comigo, no milênio haverá dois grupos de pessoas: os glorificados e os não glorificados. Quem são os não glorificados? São aquelas pessoas que durante a tribulação fugiram do anticristo, e depois da batalha do Armagedon, o Senhor Jesus estabeleceu o seu trono. A palavra de Deus diz que Israel, preste bastante atenção, fala neném, presta bastante atenção. A palavra de Deus revela que Israel vai estar esperando o Messias até nos últimos instantes, porque eles não creem que Jesus, alguns judeus hoje não creem que Jesus é o Messias,
porque eles estão esperando um Jesus ostentação, um Jesus rico, um Jesus com exército, com armas potentes, para poder levá-los ao topo do mundo, como fez Salomão. E eles vão estar ali, próximos à batalha do Armagedon, clamando pelo Messias. Mas a palavra do Senhor diz que Deus vai levantar 144 mil, cada um, parece que é 12 mil de cada tribo. Vai levantar 144 mil homens, e diz lá que eles serão selados. O que esses homens vão fazer? Eles vão fazer um evangelismo nacional em Israel, e haverá um grande avivamento dentro da nação de Israel. Então, no último instante, quando eles estiverem para ser destruídos, a nação de Israel vai, em uma só voz, diz a Bíblia que cairá sobre eles um espírito de pranto, de quebrantamento. E naquele momento eles vão levantar as mãos e vão dizer: nós reconhecemos que Jesus, o simples carpinteiro de Nazaré, é o carpinteiro do universo. E eles vão começar a clamar pelo Senhor Jesus. Só que você precisa entender que eles não foram arrebatados, que eles não foram transformados. A igreja no milênio terá um privilégio de estar tanto no céu quanto na terra. Porque a palavra diz que o Senhor Jesus, nós reinaremos com Ele. Sabe o que é isso? Ele vai compartilhar parte do seu poder conosco, a sua igreja. Aquela pessoa que trabalhou mais, o Senhor Jesus diz isso: olha, você granjeou mais talentos, então vou te dar mais talentos, vou te dar mais cidades, vou te dar mais autoridade. Então, no milênio, a igreja vai trabalhar. Quem pensou que não ia trabalhar mais, irmã Rose, vai ficar decepcionado ou decepcionada nessa manhã. Irmã, nós vamos trabalhar, porque o Senhor vai compartilhar do seu poder, da sua autoridade. Diz assim: o Senhor reinará? Não, nós reinaremos com Ele. Só que é um trabalho semelhante ao de Adão, é um trabalho que produz alegria, satisfação, não vai produzir cansaço, estresse. Sabe aquela pessoa que quando chega na porta da empresa, a vontade de voltar? Tem gente que está com pânico, tanto problema, tanta injustiça do trabalho. Não, meu irmão, vai ser uma alegria em ver uma obra realizada, em ver um projeto estabelecido, concluído, completado. E agora a questão das posições. Por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não tem galardão, porque ele aceita Jesus no final da sua vida. Não sei qual vai ser o cargo dele, mas eu quero que vocês entendam outra questão. Será que as pessoas vão ficar com invejas uma das outras? Ah, fulano tem uma posição mais elevada do que a minha. Eu estou falando das pessoas glorificadas, que foram arrebatadas, tiveram sua natureza, aquilo que é corruptível, foi revestido de incorruptibilidade. Ou seja, não tem mais pecado, não tem mais chance de você cair, de você falhar. Não há no céu nenhum tipo de inveja por causa de um cargo que alguém exerce. Não há um relato na Bíblia. Gabriel é o mensageiro, Miguel é o anjo que vem para resolver os problemas. Ele é o anjo forte, ele é chamado em situações difíceis. Quando o anjo da Pérsia secava a oração de Daniel, quem foi chamado? Miguel. Quando precisou de expulsar o inimigo do céu, quem foi chamado? Miguel. Mas quando precisou de entregar a carta ou a mensagem de Deus a Maria, quem foi? Gabriel. E quem entregou a mensagem de Deus para Daniel? Gabriel.
Só que cada um compreende o seu chamado, o seu ministério, e sabe que Deus levanta cada um, não para exaltar o homem, mas é uma questão de estratégias no reino de Deus. Não há questão, isso é que todos nós deveríamos entender. Um dia, um moço disse para mim assim: eu prego em cadeias. Você fica aí pregando em ar-condicionado, em igrejas, em salas. Eu prego em cadeia. Como se estivesse dizendo, o meu trabalho é melhor do que o seu. Mas eu não tenho problema contra isso. Para mim é uma grande alegria pregar em qualquer lugar para uma pessoa. O importante é o evangelho. O importante é a mensagem, não o mensageiro. Mas eu olhei para ele e falei assim: para Deus não existe nenhuma diferença entre mim e você. O fato de você pregar nas cadeias e o fato de eu ensinar na sala de aula é uma estratégia de Deus. É um chamado de Deus. Eu respeito o seu chamado e você respeita o meu chamado. Eu oro por você e você ora por mim. Então, não haverá esse tipo de problema. Vamos trabalhar. Gente, vocês conseguiram entender essa questão? Vamos reproduzir, pois a Bíblia diz que as crianças brincarão como animais selvagens. É uma pergunta. Com animais, hein? Vamos sentir fome. Pois diz o texto que a criança desmamada brincará com animais venenosos. Porém, há textos bíblicos que diz que nunca mais sentiremos fome. Está respondido. Nós vamos sentir a alegria de festejar, de banquetear, mas não a fome. Isso é resultado do pecado. É importante vocês entenderem isso, que haverá naquele dia esses dois grupos. O grupo das pessoas que foram arrebatadas, que tiveram sua natureza transformada para sempre, eternamente. E haverá o grupo das pessoas que que estarão na grande tribulação, que não foram marcadas, tá? E elas, então, a partir daquele momento, vão passar a ser governadas por Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre novo céu e nova terra. O que é novo céu? O que é novo? Não estamos falando de uma reconstrução. Não, nós vamos quebrar algumas paredes, não é uma reforma. É novo céu, é nova terra. Então haverá um novo céu e uma nova terra, que aí a Bíblia encerra e não descreve como será. Tá? Mas eu vou chegar nessa parte também, mas é muito importante a sua pergunta. Então vamos pensar o seguinte: as características dos súditos. Quem são os súditos do rei? Nós somos, nós seremos, estaremos ali em nome de Jesus Cristo. Profetizo sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho, da sua família, que você estará lá, do lado do Senhor Jesus. Nós vamos lembrar desse momento aqui, do lado do Senhor Jesus. Primeiro grupo, glorificados. Segundo grupo, não glorificados. Quem são os não glorificados? Amém. Eu estou focando nessa mensagem porque eu já fui falar com alguns irmãos das nossas igrejas mesmo. E eles falaram comigo assim: você está trazendo uma doutrina de testemunho de Jeová, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Não tem, o problema da doutrina que eles trazem é que eles dizem que não haverá juízo, não tem céu, não tem inferno, né? As pessoas estão num sono, né, que chama de psicopaniquia, que é o sono da alma. A pessoa morreu, ele fica ali num sono. Se ele for justo, ele vai ressuscitar para viver
esses momentos, né, maravilhosos diante do Senhor. Isso aí seria o galardão do justo, mais nada. E é exatamente isso que o diabo quer que os homens pensem, irmã Rose. Que não há um tribunal, que não há um juízo. O diabo quer que o mundo lá fora pense o seguinte: morreu, acabou. Ou que eles pensem o seguinte: você morre hoje, encarna amanhã em um milionário, morre de novo, encarna em um boi, morre de novo, encarna em não sei o que, vai assim, ciclos de encarnações até desaparecer. É isso que o Espiritismo ensina. Porque quando o homem olha para o senso de justiça do ser humano na face da terra, o diabo leva ele a pensar que é assim também no mundo espiritual. Foi criada uma comissão de ética, né, do nosso governo, e todos os membros da comissão de ética foram presos e tinham ficha suja e já tinham sido presos várias vezes. Mas no juízo de Deus, no trono de Deus, haverá verdade, justiça. Por isso que no dia do juízo final, a Bíblia, eu vi um trono branco. Lembra que na primeira aula eu falei com vocês sobre a importância de identificar as cores e de trazer significados para as cores? O branco representa verdade. O branco representa transparência. O branco representa a justiça de Deus. Não adianta belos argumentos de grandes advogados, não adianta corrupção, não adianta falsas testemunhas. Os homens estarão ali indesculpáveis diante de Deus. Todos aqueles que morreram marcados pela besta ou sem a salvação em Cristo Jesus. A verdade de Deus, porque Deus contempla os pensamentos, os sentimentos, as intenções do ser humano. Ele fala: o trono é branco. Agora, algo que chama a atenção, nós vamos ler na Bíblia. Apocalipse 20, versículo 7, que é a rebelião dos homens no milênio contra o Messias. Quantos aqui já ouviram falar que não existe livre-arbítrio? Tem muita gente que não concorda com isso. Mas essa é uma doutrina na Bíblia, desde o céu. Porque no céu os anjos tinham livre-arbítrio. Só que eles se rebelaram contra Deus. Agora, no milênio, vai voltar de novo o livre-arbítrio como nós temos hoje. Os anjos estavam sendo testados, provados por Deus no céu. E Deus prova. Deus provou o seu filho na cruz, não vai provar a mim, não vai provar você. A prova não é para nos matar, a prova é para a gente crescer. A prova é para a gente ter experiências com Ele, para a gente conhecer o Deus que a gente serve. Não é para a gente voltar atrás, não é para a gente desistir do nosso chamado, mas é para Ele se revelar como um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Olha o que está. Alguém leia para mim, por gentileza, 20, versículo 7. Apocalipse 20, versículo 7. Pode ir no 8 também, que mostra quando as pessoas vão usar o livre-arbítrio de forma errada. Pode continuar fazendo favor. E subirão. Gog e Magog. Uhum. Trava-língua. Palavra difícil.
Exatamente. Uhum. Uhum. Som. Aí voltou, obrigado. Então, no milênio, os homens, eles vão se rebeliar contra Deus novamente. Depois de 1000 anos de paz, de governo de Cristo, de santidade, os homens vão se reunir em um grande exército para lutar contra quem? Contra o próprio Deus. Imagina homens mortais, de carne, de osso, frágeis. Outro dia a gente descobriu que um espirro mata, por causa da Covid. A Bíblia diz que o homem é como um balão que sobe, logo estoura. É como a erva que de manhã está verde, de noite ela murcha e cai. Mas esses homens frágeis, fracos, eles vão se reunir sobre o comando, a influência do diabo, para poder lutar contra o Messias. Sabe por quê? Porque eles vão sentir falta do sistema mundano que existe, que atrai tantas pessoas hoje no mundo. Quando o diabo for preso, por trás desse sistema mundano está aquela mulher que a gente estudou, acho que no capítulo 17, 16. Uma mulher vestida de vermelho, com uma taça de ouro na mão, montada sobre a besta. Por que a taça é de ouro? Porque ela reflete, porque ela parece sedutora, ela parece boa, ela é atrativa aos homens. É algo que traz uma espécie de alegria momentânea, passageira, mas que no final vai trazer graves consequências. Então, a causa eles vão estar reunidos ali, nessa grande batalha para tentar mais uma vez implantar o sistema mundano. Por quê? Eles não vão querer mais a santidade. Eles não vão querer mais estar sendo aconselhado por Deus. Você percebe como que é complicada a natureza do ser humano? É por isso que o Senhor nos ensinou a orar, e na oração do Pai Nosso a gente diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Aquele que está de pé, ore para que não caia. Quantas pessoas famosas estão caindo por aí? Pessoas que estão no auge, milhões de curtidas, de likes, famosas, caem, desviam-se da verdade. Como Judas, que um dia foi considerado a pessoa de mais respeito no grupo, o homem que Jesus mais investiu confiança, e todos olhavam e diziam: esse vai ser o discípulo mais elevado, mais inteligente, esse é o grande discípulo do Senhor. E são seduzidos por quê? Pelo diabo, pela própria natureza humana e pelo sistema mundano. Triste exemplo, né? Olha, e sabe o que é pior? Que tem muito triste. E sabe o que é pior? Que tem igreja que está convidando ela para louvar nos altares.
Então, haverá ali a revolta. Vamos então ver aí as características do reino, do milênio. Reino teocrático. O que é teocrático? Deus é o juiz. Deus, ele é tanto juiz como aquele que criou todas as leis. Ele é o executivo, ele é o legislativo junto. Depois nós temos aqui rei e juiz. Na Bíblia a gente não encontra ninguém que foi rei e juiz ao mesmo tempo. Houve Samuel que foi juiz, foi sacerdote, foi profeta. E os outros foram reis, mas não foram juízes. Esse ministério só do Senhor Jesus. Depois o reflexo da luz, da glória de Jesus. Não haverá mais o sol, porque a glória do Senhor vai iluminar toda a terra. E a glória do Senhor Jesus vai promover um aumento da intensidade da luz solar. E vocês sabem que o que faz as plantas crescerem, o que dá saúde ao ser humano é exatamente, um dos fatores é a luz solar, amém? Como a luz vai ser produzida por Jesus, por isso que as pessoas vão viver cerca de 900 mil anos. E outra coisa, haverá um crescimento sobrenatural dos frutos, das árvores, vida. Por quê? Porque o autor da vida será a luz que vai refletir sobre nós. Quantos glorificam a Deus por essa verdade? Depois, escrevi ali produção sobrenatural dos frutos, saúde plena e plantas e animais sem veneno. A extinção do veneno. Agora, ainda no 20, diz aqui, e vi um grande trono branco. 20:11. Está escrito, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. É o livro das obras. Então nós temos a descrição do juiz já, mas nós precisamos visualizar o que está diante do juiz. Porque é isso que a Bíblia está fazendo. Ela mostra um juiz assentado sobre um trono branco. E aqui ela começa a narrar o que está à frente do juiz, na mesa do juiz. Diz aqui, um livro, diante do trono abriam-se os livros, no plural, os livros, e diz que abriu-se outro livro, então enfatiza que é o livro da vida. E foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, estará ali a história de cada pessoa, tudo o que essa pessoa fez diante do trono de Deus. Diz assim, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Lamentável, a gente falou sobre Judas, ele suicidou, porque ele achou que morrendo, o seu problema, a sua dor pessoal, aquilo que estava trazendo aquela pressão psicológica, aquele arrependimento, aquela tristeza morreria junto com ele. E o que Judas faz? A Bíblia diz que ele então suicida, porque ele pensou, se eu me matar, eu mato esse sentimento. Se eu me matar, eu resolvo esse problema. Mas a Bíblia está dizendo aqui que naquele dia do juízo final, a morte pegará Judas e dirá, Judas, você não resolveu o seu problema. Eu estou te levando agora diante do trono, diante do tribunal, do grande juiz.
para você ser julgado pelas suas obras. Só que vocês precisam entender algo, que no tribunal do juízo final, a igreja, nós, a igreja do Senhor, nós não vamos ser julgados. Seremos julgados as nossas obras logo após o arrebatamento, para galardão. Eles serão julgados para condenação eterna. Seremos julgados para ser galardoados eternamente. Eles serão julgados para serem lançados no lago de fogo eternamente. A igreja não entra em condenação, diz a palavra do Senhor. Jesus, ele disse lá em Apocalipse que como vocês guardaram a minha palavra com paciência, eu vos guardarei da hora da tribulação que há de vir todo o mundo. E há um texto que Jesus também diz: aquele que crê em mim, ele passa da morte para a vida e não entra em condenação. Porque o juízo final, a Bíblia é bem clara em dizer quem serão as pessoas que vão compor aquela multidão que vai estar diante do trono branco. Diz aqui, aqueles que vieram do inferno. E está escrito também assim que haverá ali na frente de Deus o livro, de forma tal que nenhum argumento vai resolver. Nada vai fazer o juiz mudar de opinião. Nenhum argumento vai ser válido. Por quê? Porque Deus é amor, mas sem deixar de ser justiça. A justiça dele vai ser cumprida. Arrisca. E diz ainda, e vi outro livro. Qual que é o outro livro? É a palavra de Deus. Deus nos julga conforme o conhecimento dessa palavra. E tem pessoas que dizem, então já que Deus me julga conforme o conhecimento da palavra, é só eu não a lê-la. É só eu mantê-la aberta no Salmo 91, 30 anos da minha vida. Não vou ler, porque se eu ler, Deus vai me julgar por causa do meu conhecimento da palavra. Mas Deus julgará também pelas omissões. Por aquilo que a pessoa sabia que poderia fazer, mas não fez. Deveria ler, deveria buscar. O Espírito Santo falou, mas a pessoa disse não, endureceu o coração. Há um texto, estou dando aula agora sobre Atos dos Apóstolos na escola de teologia. Há um texto quando Paulo começa a pregar para um rei, um homem importante, um homem erudito. E Paulo era muito inteligente, era um homem filósofo, um homem com conhecimento. Ele recebeu a oportunidade para falar em Atenas, no Areópago, onde falou Pitágoras, Sócrates, grandes pensadores. Ele recebe a oportunidade de pregar no centro da ciência. Ele era muito inteligente. E o rei Agripa viajou de longe para conhecer a sabedoria, para ouvi-lo. Aí o apóstolo Paulo começa a falar sobre o juízo de Deus, sobre o trono de Deus, sobre a condenação. Aí a palavra diz que o rei diz assim: Paulo, cala-te, volta para a sua cela, e depois eu volto para ouvir mais. Por quê? Porque ele não queria ouvir sobre o juízo. Ele não queria saber sobre essas coisas, para depois chegar diante do tribunal e dizer assim: eu não sabia. Então o Senhor dirá: você foi omisso, você fingiu, está aqui no dia tal, na hora tal, quando você mentiu, quando você achou que os homens não estavam vendo. Então o tribunal será branco, será um dia de transparência, um dia de verdade. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto, queridos irmãos e irmãs? É que diz assim que as obras dos homens estarão escritas no livro.
Mas o que me chama a atenção, o que me alegra minha alma nesta manhã, é que esse livro não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com a sua história. Porque diz o Senhor assim: olha, lancei os teus pecados no mar do esquecimento, e deles não me lembrarei mais. Este livro não tem nada a ver com a sua história, não tem nada a ver com a sua vida, porque quando ele olha para a tua vida, ele se esqueceu dos seus erros do passado, e é por isso que o apóstolo Paulo, em uma palavra de superação, em uma palavra de alguém resolvido, em uma palavra de alguém que entende o seu chamado, disse: eu esqueço as coisas que para trás ficaram, e eu sigo avante para o meu chamado, a fim de alcançar. Oh glória, glorifica a Ele nessa noite. A fim de alcançar o meu prêmio, a fim de comparecer diante do tribunal de Cristo, para Ele dizer: filho, valeu a pena teu esforço, teu trabalho, teu engajamento. Adora a Deus nessa manhã, porque Ele está dizendo: eu conheço o teu trabalho. Alguém pode se esquecer do que você fez aqui nesta igreja, mas Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Ele conhece quando você quer participar do culto, mas não pode, irmão. Você está lá dentro da sala, teu nome muitas vezes não é lembrado, você queria estar aqui, mas Deus diz: eu conheço o teu trabalho. Ele conhece a tua sinceridade. E os planos de Deus para a tua vida não são de morte, são de vida, são de paz, é de vitória, é de glória, é de sucesso. Glorifica a Deus por essas grandes verdades. Está chegando o momento, está chegando a hora. Não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Pedro diz: nós somos peregrinos, somos forasteiros. Se você perguntar ao peregrino, ao forasteiro que está de passagem: você sabe aonde fica o ponto de referência tal, ponto turístico tal, shopping? Ele vai dizer: não sei, eu não estou ligado às coisas dessa cidade, eu tenho um destino, eu não posso parar. Você não pode parar. Não se apegue às coisas pequenas. Não esqueça daquele que te chamou, que te arrancou das trevas para a luz. E agora você é filho, você é filha. E eu te digo ainda mais: você tem uma herança no céu. Você tem uma herança incorruptível em Deus. Mergulha na graça. Oh glória. Porque Ele tem grandes mistérios para a nossa vida. E acabando, irmãos, o julgamento. No capítulo 22, João diz que Ele fez nova todas as coisas. Ele não reformou, Ele fez novas todas as coisas. Ele diz: eu vi um cântico novo. Nada do que você já ouviu aqui, nada do que você já imaginou, nada que você já cantou, por mais bonita que seja a canção, por mais linda, por mais que fale de Deus, por mais que fez você chorar, Ele diz: um cântico novo de adoração na tua boca, e nós estaremos ali para sempre com o Senhor, glorificando, adorando para todo sempre. Deus é Deus de coisas novas. E eu profetizo novidades na sua vida, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, esse é o fim do nosso estudo final, né?
o fim é quando acaba, não acabou. Nós vamos ter outra oportunidade em nome de Jesus. Mas eu quero agradecer de coração, Rose, por essa grande oportunidade, agradecer a cada um de vocês. E eu tenho certeza que nós vamos continuar juntos e nós vamos encontrar no arrebatamento da igreja em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O Júlio vai estar passando colhendo ofertas. Irmãs, que estudo maravilhoso, um grande aprendizado, né? Que o Senhor tem nos concedido por esse mês de fevereiro, né? Como diz o Paulinho, não vai ficar só nessa, ele vai voltar, né? Nós vamos fazer um resumão aí. Ele vai aí somar com a pastora Marisete. E nós louvamos a Deus pela vida dele, pela família, né? Que o Senhor continua sustentando. E é muito maravilhoso a gente aprender mais da palavra de Deus. E quando você vai ouvindo, você vai percebendo que tem algumas coisas que já estão acontecendo, né? Já tem, que nem a questão aí de pessoas que serviram Jesus, hoje estão aí nesse carnaval aí que teve aí nesses trios, né? Servindo ao Satanás. Não se escandalize.